Olá, meu nome é Isabela, eu sou aluna do professor Noel Torres e atualmente eu curso com ele a disciplina de Análise de Sistemas Administrativos, oferecida pelo curso de Administração na UFMG. O objetivo desse vídeo é demonstrar como o trabalho final da disciplina foi feito, oferecido pelo professor. O trabalho final é um case da Yellow Group que se chama Clínicas Móveis. E o que é esse case? O projeto de clínicas móveis, ele é um programa que tem como objetivo levar atendimento médico às cidades do interior que não possuem esse recurso de saúde lá. Ele será feito por meio de um caminhão truck que irá percorrer com toda a estrutura de uma clínica essas cidades, oferecendo várias especialidades médicas. O case em si, ele vai se tratar da especialidade de oftalmologia. O problema, né, todo o processo envolvendo apenas o truck de oftalmologia do projeto. E as cidades são programadas de forma que reduz o custo com logística. Então, a apresentação do caso, o desafio 1 é um truck de oftalmologia que possui 4 clínicas e são atendidas 2 cidades por mês. Quais são os principais problemas desse truck? O principal problema dos serviços oftalmológicos estão no gargalo do setor, nas filas, né, no fato dele estar sempre cheio, dele ser o truck mais caro e com maiores despesas e possuir uma maior quantidade de reclamação no atendimento. Diante disso, nós iremos, né, analisar e tentar resolver esses problemas. Outra pergunta que é feita é quais são os ganhos esperados pelo patrocinador com esse projeto. O patrocinador desse projeto é o Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Políticas de Saúde Pública. E eles esperam, né, levar atendimento médico para as cidades do interior e suprir a demanda de serviços de saúde, principalmente para quem tem muita dificuldade no acesso a esses serviços. Além de suprir essa demanda, eles esperam que os principais centros de saúde da cidade sejam liberados, porque eles possuem longas filas de atendimento, de espera, e também que esse investimento do governo traga algum retorno para ele. Por quê? Porque nós sabemos que as cidades do interior, muitas das vezes, né, as pessoas recebem um encaminhamento e eles precisam tratar em hospitais da cidade grande, algo assim. Só que muitas das vezes são serviços médicos que podem ser feitos ali mesmo se possuírem uma estrutura. Só que como o serviço é escasso e a quantidade de pessoas é muito alta, isso leva a longas filas de espera. Então, o objetivo desse projeto é reduzir essas filas de espera e ter um retorno com relação ao investimento realizado para o governo. O levantamento do processo. Nessa etapa, eu fiz um fluxograma de trabalho na ferramenta Visio e demonstrei como que é o processo de clínicas móveis da especialidade de oftalmologia. Então, aqui nós temos o início do processo, 6 minutos para realizar o cadastro, 8 minutos para realizar exames preliminares, e aqui cabe, né, uma tomada de decisão. O paciente possui problemas de visão? Um terço dos pacientes não possuem problema de visão, então eles são liberados imediatamente. 2 terços possuem problema de visão, então eles vão para a próxima fase, que é realizar exames finais, e ela demora 9 minutos. Após essa realização desses exames, o paciente é classificado em 3 tipos: 40% sem problema de visão, e aí ele imediatamente é liberado. 50% eles possuem problema de visão de baixa complexidade, e aí eles vão para a última etapa do processo, que é confeccionar o óculos, que demora 30 minutos. É importante ressaltar que os únicos pacientes que confeccionam óculos são os de baixa complexidade, e após essa confecção eles são liberados. 10% dos pacientes classificados, eles possuem problema de visão com alta complexidade, não sendo possível tratar na clínica móvel. Então, eles recebem um atestado médico e são encaminhados para o SUS.
Então, após isso, né, o paciente é liberado, e aí chegamos ao fim desse processo. O tempo de cada estação de trabalho: 6 minutos para cadastro, 8 minutos para exames preliminares, 9 para exames finais e 30 para a confecção do óculos. Aqui eu calculei o tempo de atendimento considerando que o paciente vai da primeira até a última etapa, ou seja, ele vai confeccionar um óculos e demora em torno de 53 minutos. Aqui eu calculei quantos pacientes podem ser atendidos por dia, considerando que a clínica funciona 8 horas e que só existe um servidor de trabalho em cada estação. E aí, considerando isso, eles iriam atender 9 pacientes por dia se todos confeccionassem óculos e se só existisse um servidor em cada estação. Só que, como nós vamos ver agora, calculando a capacidade do recurso, existem mais servidores nas outras estações, então isso daqui vai mudar. O setor cadastro possui uma capacidade de 10 pacientes por hora, 80 pacientes por dia. O setor de exames preliminares, ele não possui um, mas 2 enfermeiros. Então, eles atendem 120 pacientes por dia e 15 pacientes por hora. O setor de exames finais, eles atendem 107 pacientes por dia e 13 pacientes por hora. E o setor de confeccionar óculos, que possui 3 técnicos, eles conseguem atender 144 pacientes por dia e 18 pacientes por hora, considerando que a clínica fica aberta durante 8 horas. O tempo de espera das filas. O setor cadastro é o setor que possui um problema. Por quê? A taxa de entrada de pacientes, ela é maior do que a taxa de processamento dessa etapa do processo. Ou seja, entra 12 pacientes por hora, só que o setor de cadastro só consegue atender 10. Então, nós vemos aqui que esse é uma parte do processo que não funciona corretamente, ela está sendo ineficiente. E os funcionários que trabalham aqui, no caso 1, ele sempre vai precisar fazer hora extra para suprir a demanda do atendimento. Então, aqui nós temos um problema no setor de cadastro. Os outros setores, nós temos a fila, mas a taxa de processamento ela é maior do que a taxa de entrada. Então, nós não conseguimos ver tanto problema quanto no setor cadastro. 76 segundos, 1 minuto e 13 na parte de exames finais e 42 segundos para confeccionar o óculos, porque são 3 técnicos fazendo isso, só que demora 30 minutos. Diante disso, ele nos pergunta: onde está o problema das filas do truck? O recurso gargalo desse processo é o setor cadastro dos pacientes. Por ter apenas um servidor realizando as atividades, ele atende 10 pacientes por hora. Como a entrada são 12, a fila do cadastro tem um maior tempo de espera. Em consequência disso, os outros setores, por ter que esperar o setor cadastro finalizar a atividade inicial, ficam ociosos esperando a chegada dos pacientes. Então, o nosso problema está no setor cadastro. Quais as soluções propostas para resolver esse problema e por quê? Uma das soluções existentes para resolver o problema da fila é ter mais um recurso disponível para realizar a atividade. O acréscimo de mais um servidor reduz a fila, aumenta a capacidade em 50% e diminui a ociosidade das outras etapas. Para aproveitamento desse segundo servidor, eles também podem fazer a finalização do atendimento, porque, como eu disse, eles realizam o cadastro, os pacientes vão passar por todas as outras etapas e aqui eles são liberados. Então, essa parte de liberação também poderia ser feita pelo setor de cadastro, visto que agora ele vai ter uma folga com 2 pessoas fazendo atendimento. Então, por exemplo, o paciente recebe atestado médico. De repente, os médicos podem deixar o atestado, a declaração pronta e é entregue pelo setor aqui, que seria os servidores do setor cadastro, aqui na parte de liberação. Então, toda essa finalização também poderia ser feita por ele. É uma outra forma de utilizar a mão de obra. Finalizando para a terceira parte do case, a estrutura dos custos. Aqui nós vimos que eles possuem custo com transporte, manutenção e montagem do sistema. O custo total disso é R$ 22.858 por mês. Por quê? Eles têm um custo por quilômetro, uma média de viagem e a montagem fixo por cada cidade. Então,
como eles fazem 2 cidades por mês, eles gastam em torno de R$ 18.808 só para a parte de montagem e transporte. A manutenção dos equipamentos, ela é feita em torno de R$ 4.750, totalizando R$ 22.858 desse custo. Um outro custo que esse truck possui é com a remuneração adicional, transporte e hospedagem dos profissionais que trabalham nesse projeto. Aqui, calculando cada curso, considerando 30% do salário de origem, 70% do salário das clínicas móveis e os adicionais, as diárias e os transportes, nós vimos que o custo total com os funcionários chega em R$ 172.530. Somando os dois custos, é R$ 195.388 por mês que a clínica móvel tem de despesa. Com isso, o desafio 3 nos pergunta: quais soluções propostas para diminuir a estrutura dos custos do programa e por quê? Nessa parte, eu apresentei 4 soluções possíveis para reduzir o custo. A primeira seria diminuir em 20% os custos com hospedagem, procurar hotéis de qualidade, porém mais baratos do que o que está se pagando. A solução 2, retirar a remuneração de origem dos funcionários e permanecer apenas com a remuneração das clínicas móveis, que é o que eles estão fazendo, ou seja, eles só trabalham na clínica móvel. Só que por algum motivo eles possuem uma remuneração de origem. Então talvez isso deveria ser retirado da folha de pagamento deles, reduzindo os custos. A solução 3 é trocar o transporte aéreo por transporte rodoviário ou fretar um ônibus para levar os funcionários juntos, supondo que isso diminuiria os custos em 30%, reduzirem passagens aéreas porque elas são mais caras. E a solução número 4, estabelecer um valor fixo para a montagem, de aproximadamente R$ 16.000. Criar um valor fixo de montagem independente da distância, porque como eu mostrei aqui, esse valor de 15.708 ele varia, porque é uma média de quilômetro feito por viagem. E aí eu fiz a projeção da economia de cada solução proposta, o cenário atual, que gasta 195 mil, e cada uma das soluções que eu propus. A solução que mais reduz custo é a número 3, que é a de trocar o transporte aéreo por rodoviário ou fretar o ônibus, visto que eles se deslocam de cidade para cidade. Então, os funcionários eles podem reduzir essa despesa com o transporte fazendo um fretamento de ônibus para ir todos irem juntos, seguindo o caminhão-truck, ou comprando passagens rodoviárias, que seria mais barato. E aí ele reduz em R$ 28.000, passando para 166 mil o custo. Conclusão do case e observações. O projeto de clínicas móveis é um projeto muito interessante, além de ter um objetivo social muito importante na vida das pessoas que não possuem acesso ao serviço de saúde oferecido pelo SUS e por hospitais particulares da cidade. Um dos maiores problemas do truck são enfrentar as filas de atendimento. Então, após a análise, estudo do case e resolução dos problemas, percebe-se que a parte dos serviços, das especialidades, a consulta, a realização dos exames, a confecção de óculos, não tem sido um problema, visto que o setor de cadastro tem gerado gargalo com relação aos outros setores, pois existe apenas um funcionário realizando essa função. Sugiro que para essa etapa tenha mais um servidor à disposição, pois trata-se de uma das etapas mais morosas e demoradas do projeto. Conferir documentos, checar, verificar, assinar. E com relação aos custos, necessário também realizar um estudo, uma análise de perto, com os gastos minuciosamente descritos para se escolher onde cortar, sem perder a qualidade do projeto. Por exemplo, solução 3, trocar o transporte aéreo para o rodoviário, mas que não seja um ônibus de péssima qualidade, permanecendo o conforto dos funcionários, até porque eles trabalham. Para desenvolver melhor o projeto, eu sugiro que sejam realizadas pesquisas com a população sobre o atendimento, colhidas sugestões do que se deve melhorar e também aumentar o quadro de funcionários da primeira etapa. Como eu disse, eles também podem ser usados na etapa final de finalização do processo.
É muito importante que todos os trabalhadores conheçam bem o processo e como funciona o fluxo da clínica móvel. O conhecimento é muito importante até mesmo para sugerir novas melhorias e o redesenho do processo. Uma outra forma de auxiliar é disponibilizar ferramentas para essas pessoas, principalmente que estão na área estratégica desse projeto, como fluxograma, diagrama de fluxo, matriz de controle, o gráfico geral das atividades, indicadores de desempenho, 5W2H, por exemplo. São ferramentas que vão ajudá-los a entender melhor, a identificar os problemas, a melhorar o processo. Para a conclusão, para fazer esse trabalho, eu utilizei como referência as duas apostilas disponibilizadas pelo professor na disciplina, Introdução ao Gerenciamento de Processo e Gerenciamento dos Fluxos em Processo de Negócio. E foi um prazer.